Pessoal, que bom estar aqui com vocês aqui. Eu tenho o privilégio de estar aqui com o doutor Otávio Brito, que é um dos precursores, um dos iniciadores dessa luta pelo Fundo de Garantia, pela valorização do Fundo de Garantia. Doutor Otávio Brito, vamos lá diretamente no objetivo. Qual é, digamos, o motor, qual é o objetivo deste processo no Supremo Tribunal Federal? Meu amigo Medeiros, primeiramente uma satisfação estar aqui participando com você desse programa e falando sobre um tema tão importante para a classe trabalhadora, como é a atualização, o reajuste monetário do FGTS. Este processo cujo julgamento se inicia amanhã no Supremo Tribunal Federal e possivelmente não termine amanhã, porque é um julgamento que pode se prolongar longo, com votos extensos. Há sempre um risco também de um pedido de vista que a gente nunca pode descartar, mas o objeto desse julgamento é o Supremo Tribunal Federal, em última instância, como última palavra, definir se o FGTS, os depósitos que foram feitos para os trabalhadores, devem ser reajustados por um índice de correção que efetivamente reponha a inflação, ou se continuarão sendo reajustados pela TR que não repõe a inflação, que na realidade gera uma perda para os trabalhadores. Então, a definição vai ser essa. E a grande vantagem é que esta palavra é a última palavra do judiciário. A partir dessa decisão, todos os órgãos judiciais têm que seguir essa orientação que for tomada. Doutor Otávio Brito, quem tem direito? Os trabalhadores seletistas, trabalhadoras e trabalhadores seletistas que têm depósito do FGTS ou que tiveram depósito do FGTS desde 99. Mesmo quem já levantou esses depósitos vai ter direito à reposição, isso em tese, vai depender, depois nós vamos falar sobre uma outra questão. Mas, em princípio, todos aqueles trabalhadores que já estiveram no regime do FGTS desde 99 têm direito a receber, mesmo aqueles que já tenham levantado os depósitos do FGTS em algum momento da sua vida. Mesmo quem está aposentado? Mesmo quem está aposentado, que já levantou os depósitos do FGTS, que já usufruiu, ele vai ter direito a essas diferenças. Por que esse é considerado o maior processo trabalhista da história do Brasil? Nós já tivemos no Brasil grandes processos, envolvendo principalmente questões de acidente de trabalho, na Justiça do Trabalho, como foi o caso Shell Basf, como foi o caso agora de Brumadinho, mas esse processo ele tem uma peculiaridade, ele não se desenvolve na Justiça do Trabalho, mas sim na Justiça Federal, e ele envolve um dos patrimônios mais importantes da classe trabalhadora, que é o FGTS. E ele engloba todos os trabalhadores do país, todos, porque todos, obviamente, seletistas. Quando eu me referi a todos os trabalhadores e trabalhadoras, eu estou me referindo sempre a seletistas. Por quê? Porque todos eles têm ou tiveram uma conta vinculada do FGTS. Então, a abrangência desse processo, sob o ponto de vista de pessoas atingidas, pessoas beneficiadas, e o montante que ele representa, realmente não tem precedentes na nossa história recente ou mesmo na nossa história remota. Me diga uma coisa, qual é o valor, somando tudo, que implica esse processo? Meu Deus, você sabe que uma das coisas que leva alguém ao curso de direito é não entender nada de matemática, né? Então, eu não me arrisco, não. Mas eu posso dizer a você o seguinte: o valor é muito expressivo. É muito expressivo, mas não tão expressivo quanto os técnicos do governo e os advogados do governo tentam criar para trabalhar com aquela teoria a teoria do caos. Quer dizer, se o Supremo preferir essa vantagem, esse direito, vai ser um caos, o valor é impagável, o valor é muito grande. Nada disso é verdade. Óbvio que é um valor realmente grande, um valor elevado, mas nada que o Estado não possa, que a Caixa Econômica Federal, que o Estado não possa arcar. Por quê? Porque o Estado se beneficiou desses valores durante todas essas décadas.
Então, só para você ter uma ideia, esses processos que nós temos no escritório já são processos que alguns já têm 10 anos, aguardando uma decisão. Então, durante todo esse período diante disso, a Caixa Econômica Federal se beneficiou dos reajustes da inflação reais, coisa que o trabalhador não se beneficiou porque o reajuste da TR não repõe a inflação. Na realidade, ele representa uma retirada, uma sonegação do direito do trabalhador. Claro, né, para mim, que a TR não faz correção monetária. E o senhor quer, o objeto desse processo, então, é pedir que haja correção monetária, não é isso? Do fundo de garantia. Tem algum precedente, alguma coisa que ajude, que a gente possa dizer que o Supremo tem que ir, tem que manter a Tem, meu coerência amigo, dele? tem. Vou dar um exemplo que é o mais antigo. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade de uma emenda constitucional que tentou reduzir a dívida que o Estado tem em relação a terceiros, que são aquelas dívidas de precatórios, o que o Supremo disse? Olha, você não pode reajustar os precatórios pela TR por um motivo muito simples. A TR não repõe a inflação. Se a TR não repõe a inflação, o que está acontecendo na realidade? O Estado está solapando, está retirando das pessoas para quem esse Estado deve valores que lhe pertencem. Então, o direito de propriedade é atingido porque, imagine, se eu tenho 10 mil reais, se eu tinha 10 mil reais há 10 anos atrás, e esse valor não for corrigido pela inflação, pelo índice que reflita a inflação, meu patrimônio está diminuindo. Eu não tenho mais o equivalente, o correspondente a 10 mil reais, eu tenho muito menos. Então, a inflação, na realidade, ela gera uma corrosão do patrimônio do trabalhador e do patrimônio de qualquer pessoa. A forma que você tem, que a forma que nós temos hoje de manter esse patrimônio intacto, quando nós tratamos de valores, de dinheiro, é um só, é repor a inflação. Sem reposição da inflação, nós estamos, na realidade, solapando, retirando uma parte do patrimônio que pertence ao trabalhador. Então, nós tivemos esse Doutor, precedente dos doutor Otávio, precatórios e tivemos um precedente também das dívidas trabalhistas. da dívida trabalhista, né? Exatamente. São dois precedentes que nós já temos. Então, o que se imagina e se espera é que o Supremo mantenha a coerência. Não pode dar um tratamento para os credores de precatório e dar outro tratamento muito mais lesivo para os trabalhadores em geral. Poxa, que argumentação boa, muito clara que o senhor está usando, né? O Supremo tem que manter a coerência dele. Eu estava conversando até com o senhor antes da gente iniciar essa transmissão, e o senhor estava aqui me dizendo que o perigo é a modulação. O que é isso? Explica para nós. O que significa o Supremo modular uma decisão? Isso é um termo técnico, mas eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma que todos entendam. O Supremo não julga processos individuais. O Supremo julga processos de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma coletiva. Ele não diz, olha, fulano deve a Beltrano tal valor. O que ele diz é o seguinte, essa norma aqui, que fulano, no seu processo, está utilizando para cobrar de Beltrano, essa norma é inconstitucional. Ou essa norma não é inconstitucional, ela é constitucional. Então, o Supremo declara se a norma é constitucional ou não. O que o Supremo vai dizer é se a TR, a norma que estabeleceu a TR como índice de inflação, como índice de reposição das perdas do patrimônio do trabalhador, se é constitucional ou não. Se o Supremo disser que não é constitucional, o que acontece? O Supremo pode modular essa decisão. Por que o Supremo modula decisões? Olha, se a norma é inconstitucional, ela não poderia produzir efeito nenhum. Isso em princípio. Mas tem situações que o Supremo entende o seguinte, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de estabilidade das relações sociais, como aquela norma inconstitucional, ela esteve em vigor por muitos e muitos anos, criou-se um fato consumado, eu não posso agora, isso o Supremo não pode agora, de uma forma brusca, de uma forma abrupta, mudar e dizer, olha, nada daquilo que ocorreu no passado está valendo, vai ter que repor, vai ter que refazer e tudo mais.
Então, em nome da segurança jurídica, que é um outro princípio constitucional, o Supremo, às vezes, nem sempre, às vezes, modula a decisão em que ele declara a inconstitucionalidade de uma norma. Então, essa modulação pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, o Supremo pode, nesse julgamento, modular ex nunc, ou seja, para frente, falar o seguinte: olha, é inconstitucional, nós reconhecemos a inconstitucionalidade, mas, tendo em vista que vem em vigor por muitos e muitos anos, vamos considerar que daqui para frente a Caixa Econômica Federal vai ter que adotar um outro índice de inflação. Ou seja, essa para mim é uma decisão péssima. Por quê? Porque não repõe todo esse passado, toda essa lesão que os trabalhadores sofreram ao longo de muitos anos. Então, não considero essa modulação, que é uma das hipóteses que pode ocorrer, justa. Uma outra modulação pode ser da seguinte forma: nos últimos 5 anos. Últimos 5 anos, por quê? Porque o prazo prescricional, normalmente, em relação ao Estado, é de 5 anos, ou mesmo na área trabalhista, é de 5 anos. O Supremo pode considerar também modular e mandar retroagir a decisão aos próximos 5 anos. Uma outra fórmula é modular até o ajuizamento da ação. Para quem já ajuizou a ação individual, ou o próprio trabalhador, ou o sindicato, e a maioria dos sindicatos já ajuizou, nós mesmos no escritório, nós temos quase 300 sindicatos que nós representamos, que já ajuizaram essa ação. Então, todos esses trabalhadores estão com esse guarda-chuva da ação do sindicato. Então, estão preservados. Então, essa modulação ela pode se dar de várias formas. Eu acho que a forma mais injusta que pode ocorrer é se o Supremo modular da decisão, quer dizer, de amanhã para frente, e falar: olha, daqui para frente o Estado não pode, a Caixa Econômica Federal não pode mais corrigir pela TR, vai ter que corrigir por um outro índice. E para trás está morto. O trabalhador vai ficar com essa perda. Não acho correto, não acho justo, não acho que isso pacifica as relações sociais. O senhor considera que se sair uma modulação dizendo: olha, vocês têm razão, daqui para frente é tudo bem, para trás perdeu. Você considera um golpe em cima dos trabalhadores? Eu não usaria o termo golpe. Muito trabalhador pode se sentir como golpeado. Eu até acho que sim, muitos vão se sentir assim. Mas eu acho que é uma decisão injusta. O adjetivo que eu utilizaria é uma decisão, a meu ver, com todas as vênias. Não sei também se isso vai ocorrer, espero que não, mas seria uma decisão, a meu ver, injusta. Dá com uma mão e tira com a outra. É mais ou menos isso. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Eu te conheço há mais de 10 anos, exatamente nessa questão do Fundo de Garantia. Eu te apresentei a vários sindicatos para você poder defender esses trabalhadores. Eu desejo, olha, sorte para todo mundo, para você. Se Deus quiser. E parabéns então, aqui, a você, que é um guerreiro, que é um lutador, que sempre esteve aí ajudando os trabalhadores, tá bom? Suas últimas palavras. Temos um grande julgamento a partir de amanhã. Fica com Deus. Tchau.